Trump arrecadou 102 milhões de dólares em doações. Ele doará milhões de dólares para os candidatos republicanos escolhidos nas eleições de meio mandato de 2022 para que o controle da Câmara e do Senado seja retomado. A auditoria do Arizona está em seus estágios finais. A terceira contagem do Senado estadual foi concluída e a OMS pede o fim das vacinas de reforço contra a Covid-19. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Em 31 de julho, o presidente Trump divulgou uma declaração em seu site afirmando que seus comitês políticos afiliados levantaram quase 82 milhões durante o período entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2021 e 3,2 milhões em contribuições. Os comitês têm aproximadamente 102 milhões de dólares em dinheiro nas mãos. Com base nesses números, o valor médio da doação é de cerca de 25,60 dólares por pessoa. O comunicado também disse que esse dinheiro permitirá que Trump doe milhões de dólares aos candidatos republicanos escolhidos nas eleições de meio mandato de 2022 para que o controle da Câmara e do Senado seja retomado. O político publicou que este é um número sem precedentes, já que nenhum presidente na história jamais arrecadou 9 cifras em contribuições políticas. Esse número é quase tanto quanto o Comitê Nacional Republicano levantou. Até o primeiro semestre deste ano, o comitê havia arrecadado 84 milhões. E falando do Comitê Nacional Republicano, Trump se zangou diante do fato do comitê estar apoiando candidatos que não apoiam a agenda América Primeiro. Os advogados de Trump emitiram uma liminar para o comitê para que ele pare de usar o nome de Trump em nome de atividades de arrecadação de fundos. Mas o comitê o ignorou. Em março, Trump emitiu uma declaração instando os doadores a doar para seu comitê de operações políticas em vez de doar para o Comitê Nacional Republicano. Foi relatado que a arrecadação de fundos de Trump se origina principalmente de 3 comitês. O primeiro é o Salve a América, um comitê de ação política de liderança que ele lançou após as eleições de 2020. O segundo é o Comitê de Ação Política Faça a América Grande Novamente. E o terceiro é o United Fundraising Organization, uma organização que irá transferir os fundos para os 2 primeiros comitês. Segundo fontes, a maior parte do dinheiro arrecadado por Trump será planejado para ser utilizado antes das eleições de meio mandato de 2022. Mas por que Trump conseguiu levantar quantias recordes de dinheiro? A chave é porque a agenda América Primeiro de Trump tem uma profunda influência no coração do povo americano. Trump disse que agora é um momento crítico para eleger bons republicanos para a Câmara e o Senado e que os conservadores de bom senso nunca foram tão necessários. Embora Trump não esteja mais na Casa Branca, ele tem trabalhado para mudar a estrutura do Partido Republicano de forma a afetar as gerações futuras. E voltando à pandemia, a OMS pediu na quarta-feira uma pausa nas injeções de reforço contra a Covid-19 até o próximo final do mês para lidar com a escassez de vacinas para os países mais pobres. O diretor-geral da OMS disse em uma entrevista coletiva na quarta-feira: "Eu entendo a preocupação de todos os governos em proteger seu povo da variante Delta, mas não podemos e não devemos aceitar que os países que já usaram a maior parte dos suprimentos de vacinas no mundo usarão ainda mais enquanto as pessoas mais vulneráveis do mundo permanecem desprotegidas." Como resultado, ele disse que a OMS quer uma suspensão dos esforços até o final de setembro, pelo menos para garantir que 10% da população de cada país receba uma dose. Mais de 80% dos suprimentos mundiais de vacinas foram para os países mais ricos, atendendo a menos da metade da população mundial. Anteriormente, funcionários da OMS advertiram que o desejo dos países mais ricos de produzir vacinas apenas para suas próprias populações poderia sair pela culatra porque a Covid-19, a doença causada pelo vírus do PCC, ainda se espalharia facilmente nos países mais pobres e então sofreria mutação em variantes que poderiam passar pela proteção da vacina. Alguns funcionários da OMS disseram que não há evidência suficiente sobre a eficácia a longo prazo das vacinas de Covid-19, observando que elas só foram usadas por alguns meses. O pedido da Agência de Saúde da ONU vem no momento em que a Grã-Bretanha e a Alemanha anunciam planos para fornecer vacinas de reforço no próximo mês.
A partir da semana passada, Israel, um dos países mais vacinados do mundo, passou a oferecer uma terceira injeção da vacina do vírus do PCC da Pfizer para cidadãos de 60 anos ou mais. Na Alemanha, as vacinas de reforço serão administradas com vacinas de mRNA da Pfizer e Moderna, independentemente de qual tenha sido usada antes, de acordo com o ministro federal da Saúde, Jens Spahn, em um comentário na terça-feira. A Pfizer anunciou em julho que ela e sua parceira de vacina, a BioNTech, buscariam autorização da Food and Drug Administration para distribuir uma vacina de reforço. Em resposta, os funcionários da FDA e do Centro de Controle de Prevenção e Doenças rejeitaram os pedidos da Pfizer, dizendo que os americanos não precisam da vacina de reforço. A Pfizer afirmou que uma terceira dose de sua vacina de mRNA é necessária depois que dados fornecidos pelo Ministério da Saúde de Israel sugeriram que ela era eficaz na prevenção da infecção da Covid-19 sintomática. Na terça-feira, o presidente Joe Biden disse que o governo federal despachou mais de 110 milhões de doses da vacina para 65 países e compartilhará seu fornecimento com o resto do mundo depois que os problemas de logística forem resolvidos. Em outros países, as autoridades tailandesas e indonésias declararam recentemente que dariam aos profissionais de saúde injeções de reforço feitas na Europa e nos Estados Unidos, depois que alguns profissionais de saúde contraíram o vírus do PCC após receberem 2 doses da vacina Sinovac fabricada na China. Os Emirados Árabes e o Bahrein autorizaram as injeções de reforço da Pfizer para pessoas que receberam uma outra vacina fabricada na China, a Sinopharm. Falando sobre as eleições de meio mandato de 2022, o líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, prometeu fazer investigações reais sobre fraude e abuso dos democratas se os republicanos reconquistarem a Câmara em 2022. Em uma entrevista ao Breitbart News no sábado, dia 31 de julho, McCarthy prometeu que apoiaria uma investigação sobre se o marido da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, estava envolvido em negociações privilegiadas e se o filho de Biden, Hunter Biden, estava envolvido nas negociações de arte. Este é o compromisso mais forte que McCarthy assumiu até hoje. McCarthy também disse que, como a inflação econômica está aumentando devido às políticas econômicas atuais e à pandemia, essas são as únicas 2 famílias, Pelosi e Biden, que eu poderia imaginar que não estão preocupadas com a inflação na América. E voltando às eleições, a auditoria do Arizona está em seus estágios finais. A terceira contagem do Senado estadual foi concluída. Todas as cédulas e tabulações foram devolvidas ao condado de Maricopa na quinta-feira. Mas, em vez de serem devolvidas ao Conselho de Supervisores do condado, elas foram enviadas diretamente para o escritório do tesoureiro do condado para armazenamento. A presidente do Arizona Republic, Kelly Ward, disse que o escritório do tesoureiro deveria ser o último local onde as cédulas seriam mantidas. A equipe envolvida na auditoria forense agora irá consolidar e analisar dados para preparar um relatório preliminar e final. O porta-voz Rand Pullen disse que o relatório final pode estar pronto em meados ou no final de agosto. Diante disso, o Departamento de Justiça divulgou na quarta-feira uma orientação que diz que as leis de votação recentemente aprovadas e as revisões pós-eleitorais em vários estados correm o risco de violar as leis dos direitos civis. O Departamento de Justiça afirmou que quando os registros eleitorais não estão mais sob o controle de funcionários, isso pode levar a um risco significativo dos registros serem perdidos, roubados, alterados, comprometidos ou destruídos, especialmente quando eles são operados por empresas, atores privados inexperientes e não familiarizados com a legislação federal. Obviamente, isso se destina a empresas e ao pessoal que realiza as auditorias no Arizona. A orientação do Departamento de Justiça é um impedimento, na melhor das hipóteses, porque os legisladores estaduais determinam e examinam seus próprios procedimentos eleitorais, um poder que é concedido pela Constituição. A operação no Arizona foi simplesmente uma recontagem e foi transmitida abertamente ao público 24 horas por dia, 7 dias por semana, para maior abertura e transparência. Na verdade, a Cyber Ninjas, empresa responsável pela auditoria da Câmara, liberou os recursos recebidos, bem como os doadores, no mesmo dia em que o Departamento de Justiça divulgou as diretrizes. Isso segue uma solicitação da esquerda por meio da Lei de Acesso à Informação para tornar as doações e doadores públicos.
O CEO da Cyber Ninjas, Doug Lugan, também divulgou essa informação e agradeceu aos apoiadores em um comunicado. Mais de 1.500 pessoas participaram de toda a auditoria, totalizando mais de 100 mil horas. Uma igreja forneceu lanches para os participantes o tempo todo. A campanha arrecadou cerca de 5,7 milhões de dólares em doações por meio de 5 organizações, a maior das quais foi o Projeto América, que arrecadou 3,25 milhões de dólares. Patrick Byrne, fundador do The American Project, é um democrata que votou em Biden em outubro passado. Mais tarde, ele se envolveu na investigação. Byrne tem dito abertamente que quer saber o que realmente aconteceu, porque ele e todos os americanos votaram pela América como nação e não em Donald Trump. Depois de ver o total de arrecadação de fundos divulgado por Logan, Byrne deixou uma mensagem no grupo The American Project do Telegram, dizendo que os 5,7 milhões de dólares também incluem fundos para auditorias em outras áreas. Ele mencionou Michigan, onde os republicanos dizem que não tem dinheiro para realizar essa auditoria forense. Byrne estimou que apenas 1,25 milhões seriam suficientes. Se for este o caso, não há barreira de fundos ou mão de obra e parece não haver desculpa para o Michigan não fazer uma auditoria forense. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.